Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Direito Direto. O podcast que descomplica o direito para você. Isso aí! E antes de começar, aquele nosso lembrete de sempre. Siga a gente na sua plataforma de áudio preferida, seja Spotify, Deezer, onde for. E se puder, avalia com 5 estrelas. Ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas. E compartilhe com os amigos, principalmente a galera que está na luta dos concursos. A gente sabe que o tempo é curto, então dá para ouvir no trânsito, lavando a louça, na academia. É verdade. E lembrando que nossos episódios são baseados nos nossos cadernos de estudos. A gente está aprendendo e compartilhando a jornada. Exato. Inclusive, uma dica é criar playlists por matéria. Facilita muito na hora de revisar. Bom, recados dados, vamos ao tema de hoje. Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar num tema de direito processual civil, que parece complicado pelo nome, mas que está cheio de situações práticas. A intervenção de terceiros. Um tema fundamental. Totalmente. A nossa análise aqui é baseada numa aula excelente do professor Maurício Cunha, e a nossa missão é desvendar como e por que alguém, que a princípio não tem nada a ver com uma briga judicial, acaba sendo puxado para dentro dela. Para ficar bem concreto, imagina assim, uma briga na justiça sobre quem é o dono de um carro, o autor e o réu estão lá, discutindo, e de repente uma terceira pessoa aparece e fala: licença, mas esse carro aí é meu. E aí, o que acontece? É exatamente essa dinâmica que a gente vai explorar hoje. E esse exemplo é perfeito porque ele ilustra o conceito central. A doutrina, e aqui as fontes citam o professor Fred Didier Jr., define a intervenção de terceiros como um fato jurídico processual. Fato jurídico processual. Essa é uma expressão que soa bem técnica, né? O que isso significa, assim, na prática? Significa que é um evento que acontece no meio do caminho e que ele tem o poder de mudar a estrutura do processo. Ele pega alguém que era um completo estranho e transforma essa pessoa num participante oficial. Ah, entendi. E o ponto mais importante é que isso não cria um processo novo, do zero. É uma alteração no jogo que já está rolando, basicamente entra um novo jogador no campo. Certo, um novo jogador entra em campo. Então, para a gente entender quem pode entrar, acho que primeiro a gente precisa definir as regras do jogo. Qual é a diferença real entre ser parte e ser terceiro? Bom, a definição mais clássica, aquela de livro, é: terceiro é todo aquele que não é parte. O que não ajuda muito, né? Exato, não ajuda muito. A distinção de verdade está no papel de cada um. A parte, seja o autor ou o réu, é alguém que está ali no processo de forma parcial. Está pedindo algo para si ou se defendendo. Tem um interesse direto no resultado. Isso. Já o terceiro, por definição, é alguém que está de fora dessa relação inicial. Ele não fez o pedido e nem o pedido foi feito contra ele. Ok, então ele está literalmente na arquibancada. O que faria essa pessoa sair da arquibancada e pular para dentro do campo? Qual seria a motivação? E essa é a pergunta-chave. As fontes trazem uma perspectiva muito boa do professor Cássio Scarpinella Bueno sobre isso. A principal razão para um terceiro intervir são os efeitos da decisão do juiz. Os efeitos da decisão. A lógica é bem direta. Quanto mais a sentença final puder respingar na vida ou no patrimônio desse terceiro, maior a justificativa para ele entrar na discussão e se defender. Ah, entendi. É tipo morar do lado de um terreno onde vão construir um prédio. Eu não sou a dona do terreno, nem a construtora, mas o barulho e a sombra do prédio vão me afetar. Então eu quero ter o direito de opinar sobre aquilo. Exatamente essa a lógica. E a intensidade dessa participação pode variar. Se o efeito for direto, a intervenção é mais forte. Se for só um efeito reflexo, indireto, a intervenção tende a ser mais branda. E o sistema cria portas de entrada diferentes dependendo desse impacto? Perfeito. E que portas são essas? Pelo que eu vi nas fontes, o Código de Processo Civil de 2015 deu uma organizada na casa e hoje a gente tem 5 modalidades principais, certo? Certo. Temos a assistência, a denunciação da lide, o chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o IDPJ, e o famoso amicus curiae. Exato, são essas 5. Elas formam o nosso, vamos dizer, kit de ferramentas atual. Mas aqui é que fica bem interessante. Eu ouvi dizer que antes de 2015, o kit era um pouco diferente. Também eram 5, mas 2 ferramentas foram trocadas. Existiam a oposição
E a nomeação à autoria? O que aconteceu com elas? Foram jogadas fora? É uma ótima pergunta. E a resposta mostra como o direito tenta se tornar mais lógico, mais eficiente. Não é que elas fossem defeituosas, é que elas estavam no lugar errado. Como assim? Pensa na oposição. O exemplo do carro que você deu no começo é um caso clássico de oposição. A pessoa não estava lá para ajudar o autor ou o réu. Ela estava brigando contra os dois. Exato. Dizendo, o carro não é de nenhum de vocês, é meu. Ou seja, ela não estava entrando no jogo de um dos times, estava começando um jogo próprio de todos contra mim. Faz todo sentido. A doutrina já via isso não como uma intervenção, mas como uma nova ação, autônoma. O Código de 2015 só oficializou isso. Tirou a oposição do capítulo de intervenção e colocou no lugar certo, como procedimento especial. Foi uma questão de organização. E a nomeação à autoria, qual era o problema com ela? A nomeação à autoria era basicamente um jeito do réu dizer: processaram a pessoa errada, não sou eu que devo responder por isso, é fulano. O Código Novo achou que isso podia ser mais simples. E como ficou? Em vez de ter uma modalidade formal de intervenção, ele criou um procedimento mais direto, lá nos artigos 338 e 339. Agora o réu só aponta quem ele acha que é o responsável e o autor decide se quer corrigir a petição inicial. Ah, bem mais rápida. Muito mais. Incentiva a cooperação, resolve o problema, foi uma limpeza para deixar o processo mais ágil. Faz todo sentido. Uma arrumação na caixa de ferramentas. Então vamos olhar para as ferramentas que ficaram. Começando pela assistência. Pelo nome, parece a mais amigável. Alguém entra voluntariamente para ajudar. Isso mesmo. É uma intervenção voluntária. Mas não é qualquer tipo de ajuda, não. A lei exige que o assistente demonstre interesse jurídico. Interesse jurídico? Essa é a palavra-chave, então? Exatamente. Não basta ser amigo da parte, torcer por ela ou ter um interesse só econômico. A decisão do juiz precisa, de alguma forma, impactar uma relação jurídica que o assistente tem. Certo. E como isso funciona na prática? Eu vi que existem dois tipos, a simples e a litisconsorcial. Qual a diferença? A diferença está na intensidade da conexão. Na assistência simples, o interesse é indireto. O assistente tem uma relação jurídica com uma das partes, o assistido, e essa relação vai ser afetada. O exemplo clássico das fontes é o do sublocatário. Imagina que o dono de um imóvel processa o inquilino para despejar. O sublocatário, que tem contrato só com o inquilino, não é parte no processo original. Mas se o inquilino principal for despejado, o sublocatário vai para a rua junto. O destino dele está amarrado ao do inquilino. Perfeito. Esse é o interesse jurídico. A decisão afeta o direito dele de ficar no imóvel. Então ele pode pedir para entrar como assistente simples, para ajudar na defesa do inquilino. E na assistência litisconsorcial? Aí o buraco é mais embaixo. O interesse do terceiro é tão direto, tão forte, que ele poderia ter sido parte desde o começo do processo, como um litisconsórcio. Um litisconsórcio, ou seja, um dos donos da briga desde o início. Exato. O exemplo comum é o da dívida solidária. Pense em 3 devedores solidários. O credor resolve processar só um deles. Ok. Os outros 2, quando ficam sabendo, podem pensar: opa, se ele for condenado, o credor pode vir atrás da gente depois. É melhor a gente entrar nessa briga agora. Eles entram como assistentes litisconsorciais e atuam com os mesmos poderes da parte que estão ajudando. Entendi. A assistência é quando alguém quer entrar na festa. Mas e quando você é arrastado para a festa? Isso me leva para a denunciação da lide, que parece ser o oposto. Uma intervenção provocada. Exatamente isso. A denunciação da lide é a ferramenta para acionar uma garantia. O objetivo é trazer por processo alguém que, por lei ou por contrato, tem o dever de indenizar a parte se ela perder a ação. Ah, o famoso direito de regresso. O famoso direito de regresso. E o exemplo que todo mundo pensa logo de cara é o da seguradora, né? Sem dúvida. É o mais didático. O réu de uma ação por acidente de trânsito, ele denuncia a lide à sua companhia de seguros. Ele está na prática dizendo para o juiz: olha, se eu perder aqui, a seguradora tem que me pagar. Isso. Então, por favor, já traga a seguradora para este mesmo processo, para que, numa única sentença, o senhor já decida tudo junto. A minha dívida com a vítima e o dever da seguradora de me cobrir.
Resolve tudo de uma vez. Parece muito eficiente. Teve alguma mudança importante nisso com o código novo? Teve duas mudanças cruciais. Primeiro, a denunciação virou facultativa. A parte pode, se quiser, esperar o processo acabar e, se perder, entrar com uma nova ação, separada, contra quem deve o regresso. Entendi. E a outra? A segunda foi muito prática. O código limitou a denunciação sucessiva. Denunciação sucessiva. O que é isso? Era um problema que travava os processos. Imagina que A processa B. Aí B denuncia C. C, por sua vez, denuncia D, que denuncia E. Virava uma corrente sem fim. Exato. Uma corrente interminável. Para evitar isso, o novo código foi claro. Agora só é permitida uma única denunciação sucessiva. Isso evita que o processo principal se perca nessa cascata. Graças a Deus. Dá para imaginar um processo virando essa corrente da responsabilidade que nunca termina? Ótima mudança. Bom, e a terceira modalidade, o chamamento ao processo? Também é provocada e exclusiva do réu. Qual a diferença para a denunciação? A diferença está no objetivo. Na denunciação, você chama alguém para garantir o seu prejuízo, para te reembolsar. No chamamento ao processo, o objetivo não é reembolso, é dividir a conta original. Ah! É a ferramenta do devedor solidário que foi processado sozinho. Então é o réu dizendo: ei, credor, você escolheu processar só a mim, mas o João e a Maria também devem essa mesma dívida. Se é para pagar, que todos venham para o processo e respondam juntos. Exatamente essa a ideia. A finalidade prática é formar um único título executivo, uma única sentença, que já condene todos os devedores solidários. Facilita a vida de todo mundo depois na hora da cobrança. Muito claro. Agora vamos para uma modalidade que parece ser a estrela do Código de 2015. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o IDPJ. O que é esse tal de levantar o véu? O IDPJ é o mecanismo processual para fazer exatamente isso. Levantar o véu que separa a pessoa jurídica, a empresa, dos seus sócios. A regra é que o patrimônio da empresa paga as dívidas da empresa e o do sócio, as do sócio. Certo. Mas, quando tem abuso, fraude, confusão patrimonial, a justiça pode ignorar essa separação para garantir que uma dívida seja paga. E as fontes mencionam que isso pode acontecer em dois sentidos, né? O direto e o inverso. Isso. O direto é o mais comum. Uma empresa tem uma dívida, mas não tem bens para pagar, muitas vezes porque os sócios esvaziaram a empresa. Aí o credor pede a desconsideração para que o patrimônio pessoal do sócio seja usado. E a inversa? A desconsideração inversa é o contrário, e é fascinante. O sócio tem uma dívida pessoal, mas, para fugir dos credores, ele esconde o patrimônio dele dentro da pessoa jurídica. Transfere carro, casa, tudo para o nome da empresa. E aí o credor do sócio pode pedir para quebrar a proteção da empresa e pegar os bens que estão lá dentro para pagar a dívida pessoal. Exatamente. As fontes até citam o famoso caso Kawó, em que a desconsideração inversa foi usada para pagar uma dívida de pensão alimentícia. Nossa! O devedor transferiu o patrimônio para as empresas para não pagar a pensão, e a justiça autorizou que o patrimônio das empresas fosse atingido. Mostra a força desse instrumento. Uau, aplicar uma ferramenta de direito empresarial numa questão de direito de família, isso é poderoso. E processualmente, como funciona? Esse incidente para o processo todo? Tipo, a missão principal fica em pausa enquanto essa missão secundária é resolvida? Ótima analogia. E a resposta é: depende. Se o pedido de desconsideração for feito logo de cara, na petição inicial, o processo principal segue correndo. Mas se o pedido for feito no meio do caminho, aí sim, a missão principal fica suspensa até o juiz decidir se levanta ou não o véu. Perfeito! Para fechar nossa lista, temos a figura mais elegante, o amicus curiae. O amigo da corte. Quem é esse amigo? O amicus curiae é um terceiro muito especial. Pode ser uma pessoa, um órgão ou uma entidade com muito conhecimento sobre o tema da discussão. Ele não entra no processo porque tem um interesse jurídico próprio no resultado, como um assistente. Ele entra para ajudar, então. Exato. Ele entra para ajudar o tribunal a tomar uma decisão melhor, fornecendo conhecimento técnico, científico, específico. É como se, num debate muito complexo, o juiz pudesse chamar um especialista para dar uma palestra e iluminar a questão. Exatamente. O exemplo que a fonte traz é ótimo.
Imagina o Supremo Tribunal Federal julgando a constitucionalidade de pesquisas com células-tronco. O STF poderia admitir a participação como amicus curiae de uma genetista renomada. Ah, claro. Ela não ganha nem perde nada com a decisão, mas a expertise dela é fundamental para os ministros entenderem as implicações científicas do que eles estão decidindo. Faz todo sentido em casos de grande repercussão. Mas se ele não é parte, quais são os poderes dele no processo? Ele pode pedir provas, recorrer de uma decisão que não gostou? Essa é a questão crucial. Ele não é uma parte plena. Seus poderes são bem delimitados. O amicus curiae pode apresentar memoriais, participar de audiências, mas em termos de recursos as possibilidades são bem restritas por lei. E quais são? Ele pode opor embargos de declaração, que é para pedir esclarecimento sobre a decisão, e pode recorrer da decisão que julga o incidente de resolução de demandas repetitivas. Fora isso, a função dele é qualificar o debate, não litigar. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta todas essas peças? A ajuda da assistência, a cobrança da denunciação, a divisão da conta do chamamento, o levantamento do véu do IDPJ e a aula do amicus curiae, fica claro que a intervenção de terceiros não é só uma complicação. De jeito nenhum. É um conjunto de ferramentas para tornar o processo mais justo e mais eficiente. Sem dúvida. O objetivo é trazer para uma única arena de discussão todos que serão afetados pela decisão ou que podem contribuir para uma decisão melhor, sabe? Evitando decisões contraditórias e otimizando o tempo da justiça. E para a gente terminar, você sempre nos deixa com uma reflexão. O que as fontes trazem para a gente pensar sobre o futuro ou as nuances desse tema? Olha, as fontes mencionam de passagem algo bem curioso. Uma figura chamada intervenção anômala, prevista numa lei de 1997. Essa lei permite que a União e outras entidades públicas intervenham em qualquer processo que possa ter um impacto econômico para elas. Pera, deixa eu ver se eu entendi. Enquanto um particular precisa provar um interesse jurídico direto para ser assistente, o Estado pode entrar na briga só porque o resultado pode afetar a economia ou as contas públicas. Exatamente. Não se exige o vínculo jurídico, basta o interesse econômico. E isso nos leva à reflexão final. Que é? Essa prerrogativa do Estado de intervir com base no interesse muito mais amplo é uma forma legítima de proteger o interesse público? Ou ela acaba criando um desequilíbrio, dando ao poder público um superpoder processual que um litigante privado jamais teria? Quebrando a igualdade de armas no processo. Exato. Fica a pergunta. O Estado está jogando com um conjunto de regras diferente? E será que isso é justo? Uma pergunta excelente para deixar no ar, mostrando que o direito processual é esse eterno campo de batalha entre eficiência, justiça e equilíbrio de poder. Excelente. E com essa reflexão, a gente encerra por hoje. Foi ótimo. Muito obrigada pela escuta e até o próximo Direito Direto. Não esqueça de seguir a gente e checar nosso Instagram. Tchau!